Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, do Grupo Espírito Irmã Marisa. Vamos envolvendo a nossa irmã Célia, que nos trará a prece inicial deste Evangelho. Obrigada, Silmara. Boa noite a todos, amigos e irmãos em Cristo. Mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos, nos ligando a Deus, à pátria espiritual, ao plano maior, agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos, em nome do Pai. E nessa sintonia de amor e de gratidão, nós visualizamos a figura meiga da nossa mãe espiritual. Chegamos até ela, recebemos um abraço carinhoso, afetuoso, que nos reconforta, nos reanima. Pedimos à mãe que nos conduza até o seu querido e amado Filho e o nosso Mestre e Irmão Jesus. E sentimos o abraço desse nosso irmão, essa luz que nos envolve, com toda essa gratidão a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a todos os espíritos que trabalham com esses espíritos divinos e superiores. Nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade de fazer esse Evangelho no Lar, por mais um estudo da lição do Evangelho de Jesus. E assim nós damos por iniciado mais esse Evangelho. E nessa sintonia de luz, nós vamos envolvendo a nossa irmã, Ricarda, com um abraço afetuoso dessa energia que recebemos, para que ela nos traga a lição do pão nosso dessa noite. Boa noite a todos. E hoje a lição do pão nosso vai ser a de número 64, melhor sofrer no bem. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pedro, esse aqui é a primeira carta de Pedro. Para amealhar recursos financeiros, que será compelido a abandonar precipitadamente o homem, muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável, comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra, encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz aos batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento, gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas, a arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra
mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Então, aqui nós vamos encontrar pessoas, a ganância, a necessidade de juntar recursos financeiros, custe o que custar. E nós não percebemos nessa luta diária que, através de conseguir esses recursos, nós vamos afetando diretamente os nossos campos vitais, os campos de forças. São eles justamente responsáveis de manter o equilíbrio na gente. Então, nós vamos morrendo aos poucos por colocarmos o nosso esforço na aquisição do bem material, comprando ali sensações passageiras que nós compreendemos muitas vezes para saciar o desejo ainda do passado, desejos extintos, ainda de reencarnações passadas, experimentações passadas, experiências anteriores a essa vida, e não percebemos, então, que tudo isso fica junto com o veículo aqui na Terra e com o corpo carnal. Tudo aquilo que buscamos no material, ao desencarnarmos, aqui ficam juntamente com o nosso corpo carnal. E nessa busca, sempre pelo bem material, essa conquista, nós vamos cada vez mais nos encolerizando, toda a sensação de raiva, de cólera, a fim de adquirirmos esses bens. Esquecemos que isso é o lado mal. Vai trazendo desequilíbrio na vida física, nós vamos recheando o nosso estômago, comendo em exageros, sem necessidade, muitas vezes buscando o mais caro, buscando o que mais ali traz sensações que nos mata e vamos viciando o corpo. E não percebemos que vamos sujando esse vaso sagrado que é o nosso corpo físico. Vemos, então, que a gula vai tomando conta diante das nossas alimentações desregradas. Mesmo diante dos percalços, dessas dificuldades do dia a dia, é claro, é nítido que esse caminho do Cristo é o melhor caminho a ser seguido. Ele nos mostra repleto de amor, de luz, tranquilidade, e nós batalhamos e conquistamos ali, então, os caminhos sombrios, junto com as sensações perturbantes, que vão ali nos estimulando cada vez mais para a prática do mal. E assim escolhemos o caminho escuro, condenando assim a nossa evolução. E não vemos que é no cansaço, no esgotamento, nas aflições, é que conseguimos a vitória do bem, do combate ao mal. É importante que a gente gaste as nossas possibilidades, nossos recursos, nossas horas, todas as nossas forças, mesmo cansado, esgotado, colocando nossa vida, colocando no nosso corpo a serviço do Cristo, porque é esse o nosso propósito, entendendo no trato com o outro, entendendo ali é um irmão, e precisamos amar um ao outro, que possamos gastar a nossa energia no trabalho do bem. E Emmanuel termina nos dizendo: independente da situação que se encontra o mal, vai ser levar ao mal, o mal vai sempre caminhar para as trevas. E o bem, mesmo que cheguemos ao final cansados, dilacerados, o bem sempre será o bem. Mesmo que a nossa luz se apague aqui na Terra, ela volta a acender na espiritualidade. É preciso confiar, ser trabalhador, para que Jesus entenda esse esforço, entenda esse nosso caminho e esteja ali oferecendo novas ferramentas para que a gente possa evoluir. Então, fica aqui a reflexão de hoje. Muita paz a todos. E agora vamos envolver o nosso irmão que trará o evangelho de hoje, o Eurípides.
Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos juntos para mais um tema do Evangelho, as nossas reflexões, aos nossos entendimentos e esclarecimentos também. O nosso tema do Evangelho hoje é do capítulo 4, Instruções dos Espíritos, que tem o tema a afabilidade e a doçura. E é uma mensagem de Lázaro, em Paris, 1861. E ele diz assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz destas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte, bem calculado, disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são dóceis, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso, quando falam por trás. A essa classe pertence ainda estes homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e de seu despotismo. Como para compensar o constrangimento a que se submetam lá fora, não ousando lhe impor sua autoridade aos estranhos, e os colocariam no seu lugar. Querem, pelo menos, ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz como puderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar, com mais razão, e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo, ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não podem enganar a Deus. Bela mensagem de Lázaro, que realmente nos traz a condição de consciência e de entendimento a todos nós neste potencial de desenvolvimento que todos nós cultivamos, que todos nós precisamos desenvolver. É um dos motivos de nossas reencarnações. Cultivar esta condição
esse potencial de afabilidade e de doçura. Porque nenhum espírito melhor, nenhum espírito superior não tem esta condição de doçura ou de serenidade. Nós não vamos encontrar de forma nenhuma um espírito bom ou um espírito superior que seja mais nervoso, que tenha esta condição de nervosismo, ímpeto. Isso é uma coisa que nós vamos deixando ao longo das nossas reencarnações. Isto é uma forma de melhoria, é uma forma de evolução, sim. E não tem como sermos melhores. Este é um dos motivos da doutrina espírita. Não tem como sermos melhores sem as reencarnações para cultivar vários e vários potenciais de melhorias, como este, que é a doçura e a afabilidade. Nós temos, sim, um hábito bastante fácil e frequente do nosso descontrole emocional, da nossa raiva, do nosso ódio, muitas vezes, quando aumenta a dificuldade, nos revoltamos conosco mesmo, com outras pessoas, nos revoltamos contra Deus, que contraria alguns desejos nossos. Por isso, estamos aqui, num planeta de provas, expiações e dores, exatamente para sermos melhores. E não dá para ser melhor sem colocar à prova a nossa condição de desenvolver este potencial como outros. Nós já conquistamos algumas potencialidades de melhorias? Sim. Já tivemos algumas reencarnações e conquistamos alguns valores? Sim. Já temos algumas pequenas migalhas de melhorias. Por isso, esta condição vai nos envolvendo a cada reencarnação diante das oportunidades que o Pai nos dá. E como é que nós conseguimos conquistar ainda mais esses potenciais de melhorias? Através da nossa educação. É o que nos falta, exatamente, para sermos mais dóceis. Se inicia pela educação. Como dizia o nosso querido Vinícius, Marcos Vinícius, expositor da Fiesp, que pregou isso há muitos anos atrás, que nós deveríamos, para ser um plano melhor, um plano de conquistas de regeneração, termos a educação como uma das coisas primeiras para conquistarmos uma série de valores. Educação. Sem educação, não conquistamos quase nada em nossas conquistas morais e nossas conquistas de potenciais e sentimentos. E vemos isso hoje. A falta de educação nos traz desentendimentos, nos traz impaciência, nos traz dificuldades variadas de relacionamento entre nós, porque não existe a condição
de respeito, do que o outro pensa diferente de mim, ou eu penso diferente do outro. Então, há um desrespeito, um desequilíbrio em nosso entendimento. E esta condição é muito forte ainda em nossos corações, porque estamos há várias e várias reencarnações cultivando aquele tema olho por olho, dente por dente. E isto vem fixado em nossos corações, fixado negativamente, invadiu nossos corações e fixou esses potenciais negativos que devemos agora retirar, sair desta condição negativa para melhorar os nossos pensamentos, melhorar os nossos sentimentos e os nossos entendimentos. Isto são condições de educação que a própria doutrina espírita nos refaz, nos alerta para essas necessidades de melhorias. Então, nós vivemos há muito no olho por olho, dente por dente. Não dá para, em uma vida apenas, ou duas que seja, retirar essas condições negativas do nosso coração, dos nossos sentimentos, que são condições fixadas de raiva, de rancor, de ódio, de desconfiança em tudo e em todos, de interesses e, acima de tudo, de maldades frequentes no nosso relacionamento diário. Nós vemos hoje uma série de pessoas que têm estas características com um pouco mais de força de intenção, um pouco mais de maldade, um pouco mais de interesse. Como disse a nossa irmã agora, no livro de abertura, não vê limites para se agredir ou superar ou se desfazer de algumas pessoas para se obter determinadas condições materiais. Não se há limites, não se tem equilíbrio de respeito ou de entendimento para conquistar determinadas coisas ou determinados produtos materiais, porque nós necessitamos, muitas vezes, mas sem agressões, com total equilíbrio, com maiores condições de educação. Então, essas fixações negativas que trazemos são motivos dos nossos retornos aqui, porque acabamos agredindo outros, porque acabamos nos desentendendo com familiares, com amigos, com o desrespeito a este ou aquele, que também busca melhorias materiais e espirituais, nos desequilibramos, nos desentendemos e causamos mais dificuldades, mais empecilhos, mais dívidas para os nossos futuros. E devemos retornar a nos acertar, a nos corrigir. Então, a educação é exatamente dentro desta mudança que temos, de correção que nós necessitamos. Porque existe esta necessidade, como fazemos com as crianças. A criança, às vezes, tem determinadas tendências que precisam ser corrigidas,
que precisam ser alertadas. Assim é a nossa evolução. Depois de algum tempo, vemos que as crianças bem orientadas, bem conduzidas com a educação, vão ter melhores resultados, vão ter melhores atitudes no seu futuro, vão estar moralmente mais habilitadas a enfrentar os problemas de várias formas. Assim somos nós, diante da nossa evolução. Vamos chegar ao ponto de assumir determinadas responsabilidades em reencarnações futuras, de podermos superar algumas dificuldades ou algumas barreiras ou algumas missões importantes que temos ou vamos ter. Então, há a necessidade da correção. Se temos a dificuldade de aprender, vamos buscar forças, vamos buscar o entendimento e a educação para que no futuro possamos servir de exemplos a outros ou ajudar a correção de outros. Então, a nossa condição de superação é intensa e constante em nossas vidas, tanto como encarnados como desencarnados. Quando desencarnamos, continuamos, sim, a nos educar, a buscar entendimento, conhecimento, respeito, que são coisas naturais, que são coisas precisas, que vamos levar eternamente. Por isso que os espíritos bons, como dissemos, não têm estes empecilhos, porque estes empecilhos negativos que tivemos são coisas que passam, são coisas que ficam para trás. E nós vamos cultivar, sim, as condições de benevolência, de entendimento. Porque quando conquistamos estes valores, estas potencialidades, nós vamos ajudar a outros que buscam isso. E nós vemos isso na nossa vida diária de hoje. Existem pessoas boas hoje. Todos nós conhecemos pessoas muito boas, pessoas muito, como se diz, carismáticas, serenas, que nos passam coisas boas. E nós nos sentimos bem ao lado destas pessoas. E essas pessoas servem de exemplo a todos nós, ou aqueles que necessitam mais do que nós. São observadas, são orientadas de maneira adequada todas as vezes que estas pessoas nos servem. E temos aí uma série de exemplos que não conhecemos ou conhecemos por nome, mas dentro da nossa vivência, dentro dos nossos ambientes, nós conhecemos pessoas serenas, nós conhecemos pessoas que realmente chegamos ao seu lado e se nos sentimos bem, não queremos que a pessoa vá embora, a gente puxa mais assunto, conta mais histórias, conta mais coisas, porque a gente se sente bem ao lado da pessoa. E nós notamos isso. Não é um defeito nós sentirmos que muitas vezes encontramos alguns irmãos nossos que nós não gostaríamos nem de encontrá-los. E lá vem tal pessoa. Eu não gosto muito de ficar ao lado desta pessoa, porque eu me sinto mal. Ela está sempre com assuntos indesejáveis, com ideias não muito adequadas,
com conversas muito desequilibradas. Então, nós queremos uma certa distância destas pessoas, porque não nos sentimos bem. Isto é diferença? Sim, é uma diferença, porque nós já estamos modificando. Não que nós devamos rejeitar esta pessoa ou nos distanciarmos definitivamente dela, nem a cumprimentar. Não, nós precisamos respeitá-la mesmo assim, porque talvez nós também já fomos assim, com certeza. Nós já fomos evitados de várias formas por outras pessoas, porque tivemos defeitos maiores. Mas hoje já estamos nos modificando. E um exemplo muito prático disso é lembrarmos de antes de Jesus, como nós adorávamos ver o sangue, vermos aqueles nossos irmãos cristãos serem jogados lá para os leões. E nós gritávamos, pulávamos, achávamos emocionante os leões devorarem os nossos irmãos lá no circo. Achávamos emocionante, achávamos muito bonito aquilo. Delirávamos por estas condições tão negativas e por isso hoje nós já mudamos. Temos aí a nossa condição de Covid, que está nos trazendo mudanças relevantes nas nossas maneiras de ver o sofrimento do outro, o pedido de ajuda do outro, a necessidade que todos nós estamos tendo de nos ajudarmos, de nos fortalecermos, de vibrarmos uns para com os outros dentro dos nossos relacionamentos. Então, nós já mudamos, porque aquilo que achávamos bonito, agressões e mais agressões totalmente desequilibrantes, hoje nós tratamos com distância. E entendemos que, naquela época, tínhamos uma dificuldade imensa de observar os nossos sentimentos e as nossas condições de raciocínio para entendermos que era um desrespeito pessoal e coletivo entre todos nós, que hoje entendemos que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Como é que podemos querer mal este ou aquele irmão? Como é que podemos cultivar a ganância ou a condição de desespero de um agredir o outro para se obter determinados valores materiais? Então, mudamos. Então, começamos a entender. Então, começamos a perceber que precisamos, sim, nos reeducarmos. Como dizia Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ame uns aos outros, como eu estou amando até hoje. Então, a nossa condição hoje, através da Covid, vem deixar a todos nós com as condições de cuidados e de intenções de saúde, de melhoria, de percebermos que nós perdemos muito tempo nos agredindo, nos tornando odientos, raivosos
sem razão nenhuma, sem aquela condição de perceber que se formos um pouco mais bondosos, dóceis uns com os outros, não deixamos de ser nós e vamos progredir muito mais em termos morais, em termos de respeito, de educação e de entendimento, que é o que nos falta, entendimento. Força de ajuda, estamos começando a perceber que não adianta determinadas agressões, porque não nos leva a nada. E o que realmente nos leva são essas condições morais de melhorias intelectuais e dóceis. E tornamos a dizer, nós não vamos conseguir conhecer nenhum espírito bom que é raivoso. Quando dissemos nas nossas orações que os espíritos bons nos ajudem, que os espíritos curadores, médicos, fortaleçam este, aquele, o outro, meu parente, o meu amigo, o meu conhecido, dê forças a ele, dê energias melhores a ele. O que é que nós estamos fazendo? Não é passando energias melhores que temos, não é desejando o bem nas nossas vibrações? E esses espíritos bons que observam os nossos pedidos vão dizer, vamos lá atender esse nosso irmão que está sendo necessitado, que está sendo solicitado a ajuda. E chegando lá, eles vão dizer, mas esse é um indivíduo ruim, é um indivíduo que não só tem maldade no coração, não tem educação nenhuma. Então não vamos ajudá-lo? Vamos embora, deixa ele sofrer, porque ele não merece ajuda. Lembramos de Jesus. Jesus não tinha estas classificações. Jesus não tinha essas divisões que são coisas nossas. Esse merece, esse não merece, esse pode, esse não pode. Coisas que nós fazemos diariamente. Estamos diminuindo. Estamos conquistando estes valores difíceis que, mais uma vez, nas nossas encarnações atuais, estamos conquistando e deixando um pouco de lado estas nossas angústias de não passar, pelo menos, vibrações ou orações aos outros que mais necessitam que nós. Como é que fazia Jesus? Jesus não dizia apenas aos apóstolos, vai lá e ajuda o Beltrano ou fulano. Vai lá, faça assim ou faça assado. Não. Quando chegavam a ele, Jesus, tem alguém lá no Largo de Osasco precisando de ajuda. Ele dizia, vamos lá agora. E já saía para ir até lá. Jesus, mas é longe. Não interessa. Jesus, vamos deixar para amanhã. Não. Se nós chegarmos lá amanhã, ele já desencarnou, já se suicidou, não adianta mais. Não é hoje que ele precisa? Então vamos fazer hoje. Temos que nos organizar para isso? Sim, vamos nos organizar. Não deixando de esquecer
que quando planejamos, nos organizamos e vamos fazer da melhor forma possível. Por isso, Jesus nos deixou os exemplos adequados. Por isso, Jesus cultivou os exemplos bem mais firmes do que nós imaginamos. E vem, ao longo dos tempos, fixando, sim, esta contrariedade de maldade, de ruindade, de intenções negativas, até hoje. Então, aproveitemos a oportunidade, aproveitemos a encarnação para conquistarmos ainda mais estas condições de afabilidade e doçura, porque um dia seremos mais dóceis, porque um dia seremos mais afáveis e vamos progredir moralmente, nos educando através do nosso esforço, através das nossas conquistas de melhorias, que vamos levar eternamente. Não é só até o final deste ano, não. Vamos levar eternamente a bondade, a ternura, a educação e o respeito a todos que necessitam. Que a paz e a condição de esforço a todos nós possa seguir hoje e sempre. Graças a Deus, e vamos às nossas vibrações com o nosso companheiro Lorival. Que assim seja. Que assim seja. E agora chegamos àquele momento de colocarmos em atividade, tal qual disse o nosso irmão, a nossa doação de amor em favor dos nossos irmãos, que necessitam, assim como nós mesmos. E assim, reforçando ainda mais os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, e com alegria, fraternidade e amor sincero, abramos nossos corações para doarmos o que temos de melhor. Pensemos na paz que busquemos. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos por todos os governantes de nações. Sabedoria, amor, respeito. Vibremos pela saúde de toda a humanidade. Proteção, fé e esperança. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens que ganhem a atenção, mãos amigas e bons exemplos, a fim de lhes assegurarem a condução reta perante a vida. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos por todos os idosos, para que tenham o carinho e principalmente a atenção de seus familiares. Vibremos por todos os trabalhadores da área de saúde, envolvendo nossos irmãos em sentimentos de proteção, de fé, de esperança, e que os nossos irmãos, reforçados na fé, tenham também a solidariedade de seus familiares. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados,
para que tenha esperança e confiança de novas oportunidades e de dias melhores. Vibremos pela expansão do Evangelho em todos os lares. Vibremos por todos os trabalhadores do bem, para que perseverem no compromisso assumido com Jesus. E assim pedimos permissão a Deus, nosso Pai, para vibrarmos por nós mesmos. E assim seja, graças a Deus. E agora, com amor e carinho, vamos envolver nosso querido irmão Florial para realizar para nós a prece de agradecimento, a prece final. Boa noite, Lorival. Boa noite a todos. Vamos aproveitar esse momento final para fecharmos os nossos olhos materiais, onde estivermos, e abrir os nossos olhos espirituais. E com isso, agradecer a oportunidade do aprendizado da noite, agradecer a oportunidade de podermos estar juntos, revendo os ensinamentos do Mestre Jesus, assimilando os ensinamentos do Mestre Jesus, e possamos, com isto, estarmos progredindo, subirmos mais um degrau nessa escala evolutiva e podermos caminhar no sentido de atingirmos o patamar espiritual, o patamar evolutivo. Agradecemos a oportunidade da semana que tivemos e pedimos para o Mestre e para o Pai que nos dê luzes para o entendimento do ensinamento da noite e forças, principalmente forças, para que possamos colocar em prática esses ensinamentos, que eles se calem fundo em nossos espíritos. Vamos transportar todas as vibrações dessa noite para os nossos lares e para os nossos queridos que estão conosco em nossos lares. Vamos, em silêncio, acompanhar a prece dominical, a oração dominical, a oração que Jesus nos deixou como modelo para que possamos, com os seus ensinamentos, também buscarmos o nosso crescimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E uma excelente semana para todos nós. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje, agora e sempre.